No final da Era do Gelo, onde o vento cortava as vastas planícies e o céu parecia mais perto da terra do que nunca, existia uma criatura que dominava essas terras geladas. Um animal tão grande e feroz que, ao cruzar seu caminho, até os maiores caçadores ficavam em silêncio. Este era o leão americano, um predador que desafiava as leis da natureza e assustava até os mais poderosos. Hoje, vamos relembrar o grande império de uma das criaturas mais formidáveis que já existiram, mas que, tragicamente, desapareceu das nossas terras muito antes que pudéssemos compreender seu verdadeiro poder. Imagine um leão, mas não como os que você conhece, e sim como um monstro da natureza, que se alimentava dos maiores herbívoros e que caçava nas sombras da vastidão. O leão americano era uma criatura do Pleistoceno que desafiava tudo o que conhecemos sobre predadores. Não era apenas maior, mais forte e mais rápido, era também mais inteligente. Mas, como toda grande história, a dele teve um fim trágico. E hoje, vamos explorar sua jornada e sua extinção. Estamos falando de um animal tão imenso que o simples ato de observá-lo fazia os homens caírem em reverência. Embora o leão americano tenha compartilhado muitas semelhanças com o leão moderno, ele era um ser completamente único. Com um corpo 25% maior do que o de um leão africano moderno, esse gigante carnívoro não apenas superava qualquer felino vivo hoje, mas também rivalizava com os predadores mais imponentes da história, como o Smilodon, o tigre-dente de sabre. Apesar de sua aparência semelhante aos leões, os paleontologistas logo perceberam que ele não era como os felinos que conhecemos. O Panthera leo atrox, o leão cruel como foi chamado, não possuía as mesmas características anatômicas. Suas patas eram mais longas, seu corpo mais esguio, e a sua mandíbula tinha uma potência tão devastadora que sua mordida poderia esmagar os ossos de sua presa com a força de um impacto de 1.800 libras por polegada quadrada. Com uma natureza colossal, o leão americano não era apenas um monstro de força. Seu corpo, embora imenso, possuía uma agilidade impressionante. Suas longas pernas e estrutura robusta permitiam que ele se movesse com velocidade surpreendente. Ele podia correr a mais de 48 km por hora, o que o tornava mais rápido do que qualquer corredor humano, e mais rápido até que alguns de seus maiores concorrentes. Mas como muitos outros grandes felinos, sua caçada não era baseada apenas na corrida. Seu verdadeiro truque estava em sua inteligência e força estratégica. Diferente do leão moderno, que caça em grupo, este gigante era mais astuto. Ele sabia se esconder nas sombras, esperando pacientemente pela oportunidade perfeita para atacar. Suas presas favoritas eram grandes herbívoros da era glacial como o bisonte do passo e, ocasionalmente, até o mastodonte americano. O ataque não era apenas brutal, mas também muito calculado. Com uma mordida capaz de esmagar ossos, ele era imbatível. Uma das mais terríveis evidências de sua força foi uma mandíbula que quase dilacerou a perna de um lobo cinzento, cujos ossos quebraram ao entrar em contato com os dentes afiados do felino. Uma demonstração de poder que provava a superioridade desta criatura. Ele também possuía uma inteligência notável, algo raro entre os felinos. Sua habilidade para caçar com estratégia, evitar armadilhas naturais e escolher suas presas com precisão era uma das razões para seu domínio. Mas o que realmente separava o leão americano dos outros predadores não era apenas sua força ou tamanho, era sua inteligência. Estudos sugerem que, ao contrário de outros grandes felinos, o leão americano parecia capaz de entender e evitar armadilhas naturais, como as das armadilhas de piche, onde outros predadores frequentemente sucumbiam. Pois ele possuía uma visão aguçada, um olfato apurado e uma audição superior, capaz de detectar presas a quilômetros de distância. Isso o tornava não apenas o maior, mas também o mais temido de sua época. No entanto, como toda grande história, a de nosso protagonista também teve um fim. O leão americano desapareceu, mas não por falta de força. Ele foi tragicamente vítima de mudanças climáticas e talvez do homem, que se tornaria a maior ameaça da megafauna. Os fósseis encontrados perto dos restos humanos sugerem que, por um tempo, ele conviveu com os seres humanos, que provavelmente ajudaram a precipitar sua queda. Embora ainda seja um mistério exato o que causou sua extinção,
É amplamente aceito que as mudanças climáticas e a caça humana desempenharam papéis cruciais. Em um cenário onde o leão americano dominava as savanas, nada mais parecia explicar o motivo de sua queda. Extinto há cerca de 12 mil anos, ele se junta à lista das maiores criaturas da história que, infelizmente, desapareceram antes que pudéssemos entender completamente seu poder. O leão americano não é apenas uma fera extinta, ele é um símbolo de tudo o que foi perdido. A grandiosidade de sua existência, sua força incomparável e sua inteligência impressionante nos lembram do que a natureza foi capaz de criar e do que, por nossa própria mão, permitimos desaparecer. Hoje, enquanto olhamos para os leões modernos e as grandes feras que ainda caminham pela terra, podemos apenas imaginar o que o leão americano significava para os ecos da terra gelada. E assim como ele, muitas outras criaturas, mais do que uma lembrança, representam o quanto o mundo já mudou. Essa é a história de uma das criaturas mais temidas da era glacial. E embora o leão americano não caminhe mais entre nós, ele permanece como uma sombra eterna nas páginas da história.